Hoje nós estaremos falando aí sobre peneira, né? Falando sobre peneira, a importância dela, né? Os tipos de peneiras, a classe que existe aí no processo industrial voltado aí à mineração, né? Aí vamos lá. Como a gente já observou em alguns fluxogramas, a gente sempre vê ali, né, a utilização das peneiras nos fluxogramas. Ele tem a função ali de separar, né, o tamanho por tamanho e forma daquela partícula ali. Então entende-se por peneiramento. Deixa eu só habilitar aqui, né, eu acho que vocês não estão vendo. Cadê a tela inteira? Então, a função aqui da peneira, né, é separar por tamanho e forma. Então, as partículas vão ser separadas por tamanho e forma. Então, entende-se por peneiramento separação de material em duas ou mais classes, estando estas limitadas por uma superior e outra inferior, né? Então, ali eu vou enviar, por exemplo, aqui nessa figurinha, enviar ali material, vai estar alimentando esse equipamento que é a peneira, né? Deixa eu liberar aqui. Fala, Carlos, boa noite. Boa noite, Eliseu. Boa noite. Então eu alimento ali um material, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho ali um britador ou um rebritador, e ali eu vou conduzir aquele material para separar as partículas com um determinado tamanho, né? Então eu vou separar ali, ele vai fazer a separação por tamanho e forma, né? Vou alimentar ali essa peneira e ela ali vai ter uma certa malha, as aberturas definidas. Então as partículas, vamos colocar aqui, por exemplo, que essa tela ela tem ali uma abertura, né, que vai reter as partículas maiores que aquela abertura e vai permitir passar aquelas que forem menor do que aquela abertura, né, da tela. Então é um exemplo aqui para brita 1 e brita 0, né, onde eu tenho ali a granulometria de 12,5 a 19 milímetros, e aqui eu tenho de 8,5 a 12,5, né. Então aqui eu teria, vamos imaginar que eu tenho aqui uma abertura aí de 12, não, de 12,5, né, milímetros. Então as partículas maiores que 12,5 vai constituir aí, né, essa fração aqui de tamanho. Abaixo, menor que 12,5, eu teria aí essas de menor tamanho, né, as partículas de menor tamanho. Deixa eu habilitar aqui alguém. Fala, Daiane, boa noite. Então uma peneira ela tem essa função, né, de separar por tamanho e forma. Quando a gente fala tamanho e forma, nós percebemos o que aqui, né, que as partículas elas têm ali um tamanho e tem uma forma. Vamos imaginar aqui que eu tenho ali uma partícula dessa natureza. Vamos imaginar que eu tenha uma nesse formato aqui, ó. Dependendo também, né, de como ele é lançado aqui, ó. Vamos imaginar uma partícula que em uma dimensão aqui ela é maior, né, do que a abertura da tela, mas dependendo de como ela foi lançada aqui, né, como ela teve o contato, talvez ela passe, né,
uma das dimensões ali estar menor do que a abertura da tela. Então, ou seja, a forma também, a separação ocorre aqui, né, por tamanho e forma. E aí vem a questão da eficiência, né, que a gente vai estar estudando mais adiante. Aí esse material que é retido, nós já conhecemos aí na aula que nós falamos sobre terminologia. Esse material retido a gente chama de oversize, né? Oversize. E o material que passou a gente chama de undersize. Está abaixo ali do tamanho, aqui acima do tamanho. Esse termo vai ser muito usado aí no peneiramento, né? O oversize foi tantas toneladas por hora. Então, para que realizar o peneiramento? Uma das respostas seria facilitar as próximas etapas do tratamento de minério, né? Vamos supor que eu queira já eliminar aqui essas partículas menores aqui, né? Posso passar ali por um peneiramento, né? E ali eu eliminar já essas partículas menores. Eu posso fazer isso aí, né? E essas maiores aí ficaria retida, iria constituir aí o oversize, que aí eu poderia passar essas partículas grosseiras para retornar para um britador, né? Ou conduzi-lo para o próximo equipamento aí para continuar a fragmentação. Então, uma das respostas seria essa aí, né? Outra seria para atender às exigências aí do mercado. Quando a gente apresentou aquela figurinha lá, né, onde nós temos uma peneira separando ali em fração de tamanho para constituir a brita 0, brita 1. Então o mercado ele vai exigir também, né, um limite de tamanho. No caso aí do calcário, nutricional, agrícola, a gente vai perceber também mais adiante que quando o material se torna ali tão fino, aí a gente já passa para a etapa de classificação, né? A gente já passa para a etapa de classificação. Já não mais iríamos utilizar as peneiras ali. Fala, Ruth. Tudo jóia? Boa noite. Então, como falamos lá na parte de análise granulométrica, onde nós apresentamos ali os limites máximos e mínimos, né, que são estabelecidos ali em normas de granulometria. Então, quando se faz um peneiramento, vamos supor que você está trabalhando aí com brita, né, fez lá o processo de comminuição, fez ali o processo de britagem, aí fez uma rebritagem e agora mandou aquele material para uma peneira, mandou um material para uma peneira para separar ali por tamanho, que o seu objetivo aí é produzir brita com granulometrias aí definidas, né? Então eu poderia tomar uma amostra desse meu material, por exemplo. Deixa eu habilitar a aguinha aqui. Fala, Tiago, boa noite. Então eu poderia tomar uma amostra dessa aqui, ó. Boa noite. Boa noite. E posso aplicar ali a uma análise granulométrica para verificar se esse material realmente ele pode ser chamado ali, né, de brita 0. Então eu tenho ali definido meus limites e ali essa curva vermelha seria essa amostra, né, de material que eu tomei, levei para o laboratório e fiz uma análise granulométrica.
E aí cheguei a esse resultado dessa linha vermelha e vi que está dentro dos limites para brita 0, né, por exemplo. Então, mesmo eu posso fazer para brita 1 para questão de controle de qualidade, né? Então, o peneiramento industrial ele vai ocorrer, né? É importante a gente diferenciar, né, o peneiramento industrial e depois uma análise granulométrica, ou seja, a análise granulométrica é uma operação ali que você vai fazer no laboratório para verificar, né, a característica daquele material, e aí você pode comparar se realmente essa peneira ela está eficiente ou não, né? É em uma análise granulométrica que você vai verificar se a tua peneira ela está funcionando de forma adequada, se eu não preciso trocar, substituir essa tela, tá certo? Então vamos separar o conceito aqui de peneiramento industrial de uma análise granulométrica. A análise granulométrica é para definir a característica daquele material que você fez o peneiramento ali, né? É uma forma de você caracterizar, né? E no peneiramento industrial você pode se deparar com granulometrias aí em milímetros e também em micrômetros, tá certo? Ou também em mesh, né? Você pode usar também esse termo mesh, como nós já vimos aí, que representa aí o número de aberturas em 1 polegada. Aqui, por exemplo, nós temos 4 aberturas em 1 polegada, então nós temos aqui 4 mesh, tá certo? Então vai ter um momento que você vai estar em uma indústria e lá eles vão falar, né, malha 4, malha 6, 6 mesh, 12 mesh, no peneiramento. Eles podem estar falando, usando esse termo, mas também eles podem estar utilizando o termo milímetros, né? Por exemplo, quando você está trabalhando aí com brita, a turma vai usar milímetros, a peneira de tantos milímetros, tá certo? Foi o que eu mostrei aqui, né? Por exemplo, aqui a peneira de 12,5 milímetros, tá bom? Então o peneiramento ele vai constituir ali, ó, nas regiões ali pós-britador, pós também antes do britador, né? Tem a família aí das grelhas que a gente também vai estar vendo. Então ele vai estar presente aí num circuito desse, um fluxograma desse aí de britagem. Agora depois que passa ali por etapa de moagem, o material já fica muito fino, aí as peneiras elas já não dão conta, né? Já não fica tão eficiente. Então quando o material vai ficando fino, aí você aplica água na superfície ali da peneira, né? Para tentar com que o material ele ultrapasse ali com mais facilidade. Porém chega um momento que até com água não se torna eficiente o peneiramento. Aí você vai para a etapa de classificação. Então acima aí de uma faixa de tamanho, né? Por exemplo, acima dessa faixa aí de tamanho, aqui por exemplo a faixa útil de 28 35 mesh, que corresponde a 0,59 a 0,42 milímetros, e acima dessa faixa aí vai para classificação em meio fluido, né? Ou pode ser uma classificação a seco ou com água, né? Através de por exemplo, de um hidrociclone ou um aerociclone. Então vejam que o peneiramento ele tem uma faixa de trabalho ali, né? Quando o material ele fica muito fino, aí já tem que passar para os classificadores. Então outra coisa que tem que ficar bem definido para nós aqui é peneiramento e classificação. São duas coisas diferentes, né? O peneiramento ele separa aí tamanhos por forma,
não separa as partículas por tamanho e forma, né? Separa as partículas por tamanho e por forma, tá bom? Na classificação é tamanho, forma e também densidade, leva também esse outro que é a densidade, né? Esse outro fator aí. Aí vocês vão ver que aqui eu já não vou utilizar telas. Na classificação a gente utiliza outros meios, tá bom? Então vai ter uma aula só sobre classificação. Então vamos entender que o peneiramento industrial tem uma faixa de aplicação. Então os motivos aí, né? Quando o material desgaste da tela, mais fina, mais cara. Quanto mais fina a tela, mais caro, né? Outra questão é pequena capacidade e o entupimento. Então esses três fatores aí motivam você partir para a classificação quando o material está muito fino. Aí, o peneiramento ele pode ser a seco ou a úmido, né? A seco é feito com material na sua umidade natural, ali na faixa de 6 mm a 10 mesh. E a úmido, o material é alimentado na forma de polpa ou recebe água adicional através de um spray exposto sobre a superfície da peneira, na faixa de 14 mesh a 50 micrômetros. Fala, Maiara, tudo jóia? Boa noite. Então, peneiramento quando é a úmido, né? Então eu aplico ali um spray sobre a superfície da peneira para auxiliar a passagem daquele material fino na peneira, tá certo? Então, se a gente for falar aqui, os equipamentos utilizados no peneiramento podem se dividir em três tipos. Então vamos chamar aqui de uma família, né? Família desses equipamentos que são utilizados para fazer a separação. Então a gente poderia já colocar aqui como primeiro as grelhas constituídas por barras metálicas dispostas paralelamente, mantendo um espaçamento regular entre si. Então existe ali um espaçamento regular entre essas barras. Essas barras são colocadas ali dispostas de forma paralela, né, entre uma e outra. E o minério ele vai passar por aqui, né? Então se eu tenho as partículas finas, pequenas, elas vão ultrapassar e as grosseiras vão ficar retidas, né? Essa grelha aqui ela é mais aplicada onde? Para aquele material que está com a granulometria muito grosseira, né? Com aqueles fragmentos que eu estou trazendo ali da frente de lavra, por exemplo. Então se eu jogasse diretamente em uma peneira, né, dessas aqui de telas, eu iria rasgar ali a peneira, né? Então essas grelhas aí são os equipamentos. É um equipamento robusto, que vai estar recebendo essa primeira etapa aí de separação. Ela pode ser ali de natureza móvel ou fixa. Então móvel, quando essas grelhas elas têm ali um movimento vibratório, né? Movimento vibratório. Você pode olhar aqui, tem uma polia na lateral, ele vai ter um contrapeso e ali vai, devido ao movimento, vai girar ali, essa polia vai ser rotacionada devido à conexão com o motor. Ali vai existir um contrapeso, vai produzir movimento vibratório, né? Devido a essa oscilação aí. Então posso ter aí as grelhas que a gente chama de móveis, né? Grelhas rotativas. Então só mostrando aqui primeiro da grelha, depois eu vou subir para falar das demais.
Então eu tenho as grelhas fixas. A única força atuante é a força de gravidade, e por isso esse equipamento possui superfície inclinada. Como exemplo, temos as grelhas fixas e peneiras DSM. Então são equipamentos que podem ser classificados como fixo, né? Então nós temos aí um principal equipamento seria as grelhas, mas também temos as peneiras DSM, que nós iremos falar mais adiante. Então ele possui ali uma certa inclinação, onde eu vou colocar ali o meu minério, né? Como eu falei, ele vai ser ali o primeiro equipamento que vai fazer essa separação. Essas grelhas aí, elas possuem inclinação de 35 a 45 graus, equipamentos robustos, empregado basicamente em circuito de britagem para a separação de blocos, e é processado aqui a seco. Então se a gente observar aqui, ó, por exemplo, esse alimentador, nesse alimentador aqui, ó, alimentador vibratório, bem aqui nessa parte vermelha, ela tem uma grelhazinha, ó, acoplado, né? Ela vai permitir a passagem do material que já veio fino. Então eu vou ter ali uma alimentação, né? Vamos colocar aqui um caminhãozinho. Então o material que vem da frente de lavra vem com diversos tamanhos, né? Inclusive material fino. Então esse fino, para evitar passar desnecessariamente no britador, porque já passaria tranquilamente ali, né? Você já remove ele aqui, faz um scalp. Então aqui eu tenho uma grelhazinha, né, que vai remover esse material fino. Então a grelha está logo ali no início, certo? Então se tem aqui um videozinho sobre grelha, vou mostrar ele aqui. Bem lento, mas vai passar. Vocês perceberam, né, que eu tenho ali uma remoção do material fino ali na etapa primária antes do britador, tá certo? É a chamada de alimentação escalpelada, né? Muito bem, essa grelha que mostrou no vídeo aí, ela é móvel, né? Então tinha ele tinha um movimento vibratório ali, né, produzido pelo contrapeso. Então nesse caso aí é uma móvel, mas eu posso ter uma fixa, tá certo? Onde o material vai passar apenas ali por gravidade. Então uma figurinha aqui de uma grelhazinha que produz esse scalp, né? Separação do fino antes de chegar ali no britador. Então vocês percebem que aqui eu tenho uma mola, ó. Essa mola vai dar a liberdade, né? Quando surgir ali o movimento vibratório, ele vai dar a liberdade para isso aqui ficar oscilando. As partículas que passarem por ali, né? Os fragmentos que passarem por ali, eles vão tendo movimento na trajetória aqui descendente.
Então percebam que eu tenho aqui uns degraus, né? Tem uns degrauzinhos aqui. Isso aqui se dá por quê? Que às vezes, se eu tiver algum minério aqui em forma de cunha, né? Se tem algum minério que tem uma forma de cunha, se ele fica retido aqui no primeiro degrau, quando ocorre a oscilação, ele pode ter uma oportunidade, né, de cair aqui, tombar e mudar a forma com que ele está ali, tá certo? Então seria, se eu tivesse apenas um comprimento, né, se eu tivesse aqui uma grelhazinha, uma barrinha do início ao final aqui, se ele agarrasse ali no início, se eu tivesse aqui um dessa forma aqui, ó, né, ele ficasse preso ali, e se ele caminhasse apenas alguns centímetros, ele iria travar ali, né? Então, nesse caso, quando você tem esses degraus aqui, ele vai ter a oportunidade de escorregar de um lado para o outro e mudar a forma com que ele está disposto ali, né? Nessa superfície da grelha, entendeu? Então, esse degrau serve para isso aí, né? Serve para isso. Ele vai mudando ali a forma com que ele está inserido ali dentro. Então a gente chama aí essas grelhas, esse equipamento robusto vai estar logo ali no início. Ó, uma outra aqui também, né? Olha lá, vem um caminhãozinho. Aí tem aqui um alimentador de sapatas. Percebam que aqui eu tenho a correia transportadora, mas o primeiro aqui eu tenho o alimentador de sapatos, né? Que seria semelhante a esses caminhão, uma escavadeira, né? Que tem na sua lateral ali uma esteira que faz esse movimento. Então seria algo semelhante aqui. Então é de metal, ele não vai rasgar se você colocar diretamente aqui, né? Então é uma estrutura metálica. E aí ele vai conduzir esse material para a grelha. Ali vai passar o fino, né? Vai ocorrer um scalp. O grosseiro vai vir para o britador. E ali ele está caindo sobre uma correia transportadora. Aí ele continua. Então essas são as grelhas, né? Fixa, a inclinação de 35-45, opera a seco. A eficiência dessas grelhas ela é baixa, porque é semelhante a um britador primário, né? O material que sai dali vem com granulometrias diversas. Ele não tem um controle assim como tem um moinho, né? Que sai num tamanho mais uniforme ali. Aqui nessa grelha é a mesma coisa. Tu não tem uma malha ali bem definida, então tu vai ter tamanhos variados aqui, tamanhos diversos que sai dali dessa grelha, né? É por isso que chama eficiência baixa, 60%. Não havendo turbulência no material sobre a superfície, não há estratificação que facilita a separação. Tem a tendência de entupir por blocos de formas irregular em cunha, que se fixa entre as barras, e a capacidade por área de peneiramento é pequena. Olha a outra figurinha dela aqui, né? Olha lá. Então, tem um alimentador vibratório, a grelhazinha, e aqui o britador. Ele está colocando água ali para evitar poeira, né? Dispersão de poeira ali. Material particulado em suspensão. Muito bem, nós iremos estudar agora também os crivos e as telas. Quando a gente usa o termo crivo, formado por chapas metálicas planas ou curvas, perfuradas por um sistema de furos de várias formas e dimensão determinada. Então, o que seria esse crivo aí? Vamos ver aqui, ó. Observando aqui. Seriam orifícios ali, não sei se eu tenho uma figurinha aqui.
seria semelhante a esse aqui, né? Olha lá, eu tenho aqui, não dá para definir se é circular ou não, mas seria uma placa, né? E ali eu ter vários furos, e por ali iria passar o meu minério, né? Então, material com um diâmetro menor que essa abertura, ela vai constituir aí meu undersize, né? O material que for maior que esse diâmetro do furo vai constituir aí meu oversize, né? Que seria o retido, tá certo? Então esse termo aí, crivo, seria para essas perfurações em chapas metálicas aí. E as telas, que são as mais comuns, que estão inseridas aí nas peneiras, né? Constituídas por fios metálicos traçados geralmente em duas direções ortogonais, de forma a deixar entre si malhas ou aberturas de dimensões determinadas, podendo estas serem quadradas ou retangulares. Aqui observa essas telas aí, né? Então aqui eu tenho uma tela com abertura maior, uma outra tela com abertura intermediária, uma outra tela com abertura menor, e ali eu vou ter, nesse caso, nessa peneira eu tenho ali 3 telas, né? A gente chama de decks. Então eu vou ter 3 decks nessa peneira, que vai produzir ali 4 tipos de material, né? Se a gente observar aqui, ó, por exemplo, se eu mandar um material para essa peneira, material retido na primeira tela vai produzir ali um produto, né? O passante dela, então vamos colocar que passou aqui o material, né, de abertura menor do que a primeira, então eu tenho ali um outro produto. E aqui embaixo tem uma abertura menor, né? Vai ficar retido aqui também nessa outra de baixo, tem um outro produto. Passou dessa aqui, eu teria um outro produto, né? Então a peneira de 3 decks vai gerar aqui 4 produtos. Muito bem, então aqui eu posso observar algumas peneiras. Então, quando a gente observa aqui, olha, as peneirinhas, né? Aqui, ó, essa peneira tá mandando material, né? O oversize dele aqui, ó, vai retornar, vai passar por um britador cônico. Olha lá o britador cônico, o retido nessa tela, né? No primeiro deck, vai vir para cá, ó, daquele passa no britador cônico, retorna e vai de novo para a peneira. Aí passou dele, se ficou retido no outro deck, aí ele vai ter esse outro circuito aqui, né? Ali vai ter outro produto. Passou de todas as telas, aí eu venho para essa outra parte aqui do meu fluxograma. Então as peneiras estão, pode se observar, né, em vários fluxogramas aí. Aí eu chamo a atenção porque o material com granulometria muito fina, ele já parte para classificadores, ó. Então tem os classificadores. Então a gente tem que separar, né? Peneira é uma coisa, classificador é outra. Peneira separa por tamanho e forma. Classificador, tamanho, forma e densidade. Então aqui tu não vai ter telas, tu não vai ter malha, tá? Aqui a gente vai ter outra condição que a gente vai estudar mais adiante, né? O que é que faz a separação por tamanho aqui nos classificadores? Aí a gente vai ver mais adiante.
Mas já entendo que material fino já não dá para separar por peneiras, né? Já não fica eficiente ali. Aqui dá para observar mais peneiras, ó. Peneiramento ali secundário, retido, né, o oversize aqui, ó, vindo para o britador cônico. Aqui undersize, sendo ali o passando para uma etapa mais adiante. Então eu posso chamar também, né, peneiramento primário, peneiramento secundário, peneiramento terciário. Eu posso usar esse termo também ali para as peneiras. Já vimos aí o que é uma grelha. Existem também as peneiras DSM. Esse tipo de peneira aí são utilizadas no desaguamento de suspensões e para uma separação precisa de suspensões de partículas finas. Então aqui é feita a alimentação. Então tem a alimentação nessa extremidade do equipamento. Ele vai lançar essa peneira, ela tem essa curvatura, né? Essa superfície da peneira ela é curva. E aqui o material grosseiro vai ser retido, né? A abertura dessa peneira. Então nós temos aqui o oversize e o material fino, ele vai passar por essa outra extremidade, né? Aqui vamos ter o compartimento de finos e aqui o compartimento de grosseiro. Aí recentemente vem sendo empregado circuito fechado de moagem, quando a granulometria do produto é grossa, e no peneiramento a úmido de materiais finos até 50 micrômetros. É um tipo de peneira de natureza fixa, né? Ela não tem movimento, tem essa base curva formada por fios paralelos entre si, formando um ângulo de 90 graus com a alimentação. Essa alimentação é feita por bombeamento na parte superior da peneira, sendo distribuída ao longo de toda a extensão da tua peneira. Aí partículas com tamanho de aproximadamente a metade da distância do espaço entre os fios passam pela superfície da peneira. E aí vem esse termo aí, né, o diâmetro de corte depende da percentagem de sólido da polpa, o que faz com que esse parâmetro tenha que ser bem controlado para que possa obter um rendimento adequado da peneira. Aqui é uma polpa, né? E esse termo aí, diâmetro de corte, ou seja, a partir de que tamanho ali ele vai realizar o corte, né? Então esse diâmetro de corte depende da porcentagem de sólido na tua polpa. Aí esse tipo de peneiramento tende a concentrar nos finos os minerais mais densos, ao contrário do que ocorre com outros classificadores. Possuem uma elevada capacidade de produção, podendo utilizar como um valor médio para pré-dimensionamento 100 metros cúbicos por hora por metro de largura de leito para abertura, de 1 a 1,5 milímetros. Se observarmos hoje, né, na questão ainda falando sobre peneira fixa, né, para draga de areia em leito de rio, né, muitos fazem a dragagem ali da areia do leito de rio, deixa aquela areia ali em um local, né, específico, aquela água é escoada para uma bacia de decantação e depois a água é lançada com cuidado ali, né, novamente no rio, e aquela areia é conduzida para comercialização, né. Porém tem empresas que seria o correto, né, você caracterizar aquela areia, ver se está dentro da norma, né, se realmente aquela areia ali vai ter uma utilização adequada, né, conforme
rege ali, se está dentro dos limites ótimos ou aceitáveis que a norma institui. O certo seria isso. Então, algumas empresas aí, elas utilizam uma espécie ali de classificador e também ao mesmo tempo uma utilização de peneira, né, ali em cima. A gente acabou de falar aqui, uma coisa é peneiramento e outra é classificação, né? Aqui tu vai ver as duas coisas ao mesmo tempo. Eles estão lançando aqui esse material aqui da draga. Então ele naquela parte superior ali, ó, que vocês estão vendo, né? Essa parte aqui, ó, ela funcionaria parecido com essa peneira DSM aqui, né? Que tem uma curvatura e ali vai passar o material. Então ele tem ali uma superfície, uma peneira. Aqui estaria a tela dela, essa peneira, né? Ali ele já vai remover aqueles torrões, às vezes um material arenoso, né, com algum material orgânico. Então, de certa forma, ele faz um peneiramento ali também, já separando esse material grosseiro ali, essa areia grosseira. E depois, abaixo, ele já utiliza o classificador, né, que seria o chapéu de bruxa que eles chamam ali, ó. Então aqui ele vai funcionar como um classificador, já não seria mais ali uma peneira, né? Mas no final ele separa por tamanho, forma e também densidade, né? E ali tu vai ter o material mais classificado, tá certo? As grelhas vibratórias nós já falamos, né? Mostramos o porquê desses degrauzinhos aí, para evitar agarrar esses fragmentos aí que tem um formato de cunha. Seria ali o equipamento próximo ali à britagem, né? Aqui é outra figurinha, essa grelha vibratória aplicada antes do britador. Então observe que são várias barrinhas ali paralelas entre si. As peneiras, que são essas malhas, que tem essas malhas aí, elas possuem esse movimento vibratório, e ali eu posso aplicar as minhas telas, né, constituído aí os decks. Então vou ter ali a carcaça, vou ter ali o motor que vai fazer o acionamento do eixo, onde eu vou ter ali o movimento vibratório devido aos contrapesos, né? E ali a suspensão que vai permitir essa liberdade. Já falamos dos decks. Agora vamos falar desse movimento vibratório que é muito importante para vocês aí, né? Para nós em geral. Movimento vibratório. Por quê? Que numa usina aí de tratamento, onde você tem ali britadores, né, rebritadores, peneiras, vocês vão ver que o que mais dá problema são as peneiras, né? Então quando eu conheço um pouco mais as peneiras ali, o mecanismo vibratório, eu começo a entender ali o que fazer para poder evitar essas dores de cabeça, né? Que são as peneiras. Então vamos prestar atenção agora, veja. Então, se eu quero falar agora sobre o que cria esse movimento vibratório nas peneiras. Então veja que ao lado da peneira eu tenho, em alguns casos aí, né, na maioria dos casos, hoje em dia é obrigatório você fechar. Então vocês estão vendo aqui esse amarelinho, ó. Obrigatório você fechar, isolar as partes móveis, né? Isso que está girando. Para quê? Para evitar que alguém passe ali com a camisa, pode agarrar ali, né? Ou alguém meter a mão ali e gerar um acidente. Então observe aqui
nessa lateral da peneira, na parte superior aqui, está sem essa proteção, né? Porque ele está fazendo ali uma montagem, está verificando ali. Então, mas aí a gente observa que aqui internamente, ó, eu tenho algo dessa natureza, né? Eu vou ter algo que vai criar, vai desbalancear, né? Vai criar um movimento ali vibratório na lateral. Então, em alguns casos você pode, se for em alguma mineradora, vocês olharem uma peneira, né? E ver aquilo ali todo fechado, mas ali dentro existe algo semelhante a isso aqui que vocês estão observando, né? É algo que cria esse movimento vibratório, tá certo? Então vamos entender aí o que é que cria esse movimento vibratório, porque eu tenho algo ali, né, parecido com um leque, um pêndulo ali. Então vamos entender. A vibração ela ocorre mediante excitação causada por força de origem centrífuga, gerada pela rotação de massa excêntrica. Então, imagina você, né, girando um corpo ali com uma corda, né? Então percebam que eu vou, à medida que isso aqui vai girando, a tendência desse corpo seria essa direção, não é verdade? Seria fugir ali, porém você está puxando ele, né? Está puxando esse corpo, a força centrípeta, né? Porém ele vai estar fugindo aqui, ele vai tender a fugir, é o que a gente imagina, seria uma força centrífuga, né? Uma força imaginária aí. Então vejam que conforme vai ocorrendo essa velocidade aqui, ela vai tendendo a girar aqui, né? E ao mesmo tempo você vai mudando o sentido dessa velocidade, na verdade, você vai mudando o sentido da velocidade com o tempo. Então ela vai gerando aí essa força que a gente chama aí, né, conhecida como origem centrífuga, gerada pela rotação de massas excêntricas. Então veja que aqui a massa ela influencia, né? Tem a fórmula aí da força seria massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então vamos ter aqui o raio seria essa distância do ponto onde você está criando essa rotação, né? Então essa distância do centro até o centro de massa do corpo. Vamos ter também a massa do corpo. Então nós temos aqui a massa do corpo, o raio e ali a velocidade ao quadrado, né? Velocidade linear. Se for transformar em velocidade angular, que vai estar ali a velocidade angular, né? Aí nós teríamos que a velocidade seria a velocidade angular vezes o raio. Então substituindo agora aqui na fórmula, vai ficar o que, né? Se colocar esse Vzinho aqui na fórmula, nós vamos ter agora a massa vezes o raio vezes a velocidade angular ao quadrado. Essa seria a minha força aí que eu vou ter aqui, né? Aí vejo, olha lá, essa fórmula aqui é essa mesma, né? Força ali do contrapeso. Essa força que vai ser gerada aqui devido a esse contrapeso, né? Essa força que vai ser gerada devido ao contrapeso, ela vai criar uma reação na peneira, né? A peneira ela vai tender também a seguir esse movimento. Então não é mais, eu coloquei ali como você girando um corpo com uma corda, né? Agora vamos imaginar o eixo criando esse giro, devido ao motor estar ali produzindo esse giro. Ali você tem essa massa, né, que seria ali um contrapeso. Ele vai gerar essa força,
Porém, como está fixa a peneira, essa peneira ela vai reagir, né? Então ela vai querer acompanhar esse movimento também, tá certo? Então aqui seria esse FC2, seria a força ali de reação da peneira. A peneira eu já vou ter, ó. Então no contrapeso eu teria a massa do contrapeso, o raio, que seria a distância do centro de massa, seria a distância do centro de massa, né, até o local onde eu estou criando esse movimento, esse giro, então esse raio. E aqui a velocidade angular ao quadrado. Como a peneira ela vai criar essa reação, né, essa força de reação, a velocidade angular é a mesma. Porém, aqui eu vou ter a massa da peneira, né? E aqui eu vou ter a amplitude. Então essa amplitude seria esse movimento, ó. A peneira sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, né? Então ela sobe, volta à origem e desce, volta à origem e sobe, volta à origem e desce. Então isso aqui a gente chama de amplitude, né? Um movimento ondulatório, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então essa distância daqui para cá a gente chama de amplitude, né? Tá certo? Então vamos observar isso aí. Aí substituindo ali, igualando aí essas forças, né? Aí nós vimos que a velocidade angular é a mesma ali. Então eu vou ter que a amplitude, ó, essa amplitude é igual, aí eu vou passar esse MR, né, tá do lado de cá, a massa do contrapeso vezes o raio, esse Mzão que é a massa da peneira vem para cá dividindo, né, tá aqui, ó, dividindo. Então a amplitude é igual a massa do contrapeso vezes o raio, que seria a distância até o centro de massa, dividido pela massa da peneira, tá certo? Então aqui é a massa da peneira. Então a amplitude de vibração independe da rotação do mecanismo vibratório. Então vocês, ó, prestem atenção. Vamos agora ao caso prático, né? Vamos imaginar que você tem uma peneira, ela está funcionando lá, ó. Ela está oscilando, né? Olha lá, tua peneirinha. Está passando minério ali, está passando minério. Está passando minério, material abaixo, desce. Agora vamos supor que você aumentou a rotação do motor, né? Aumentou a rotação do motor. Essa amplitude, que é esse sobe e desce da tua peneira, vai permanecer o mesmo. O que tu vai aumentar aqui vai ser a frequência, né? A frequência. Ele vai subir e descer mais rápido. Ele vai subir e descer mais rápido, né? Vai ficar indo, subindo e descendo mais rápido. Você aumentou a frequência. Então quando eu aumento a rotação do motor, eu não altero a amplitude, tá certo? Ele vai continuar subindo e descendo nessa mesma distância, porém de forma mais rápida. Então, a rotação tem a ver com a frequência e não com a amplitude, tá bom? Então vamos colocar o seguinte, ó, você está trabalhando com minério com uma determinada densidade, né? Vamos imaginar aí uma densidade do minério que tu está trabalhando com o granito. O granito com a densidade ali de 2,67 ali por ali, né, toneladas por metro cúbico. Aí veja, agora você vai trabalhar com um itabirito, vamos supor, né? Itabirito aí com a densidade bem maior ali que 3, beirando 4, né? Então veja que agora eu tenho um minério com a densidade maior. Eu posso
trabalhar com esse material aqui, aumentando apenas a velocidade do motor, não. Porque esse material, por ele ser mais denso, a tendência vai ser o que? Desse material ficar colado ali, né, na tela da peneira. Ela não vai saltar aqui, ó, não vai, né, ter movimento. Então, aumentou a densidade do minério, eu tenho que aumentar o que? A amplitude, ó. Aumentou a densidade do minério, eu tenho que aumentar a amplitude. Como é que eu aumento a amplitude? Aí eu vou vir para cá, ó, quero aumentar a amplitude. Então eu tenho que aumentar o que? A peneira, eu não posso aumentar a massa da peneira, né? Então aqui eu não posso fazer nada, tá certo? Aqui não mexe. Então eu vou mexer aqui, ó. Vocês estão entendendo, pessoal? Então veja, eu vou repetir aqui o que é mais importante para nós na parte de peneira, né? Vendo essas fórmulas aqui, a parte prática seria essa. Você está trabalhando com minério, o material ele não está saindo aqui da tela da peneira, né? Está meio que parado ali. Existe uma oscilação, mas o minério praticamente ele está grudado ali na peneira, ele não tem movimento, ele não está tendo contato, né, com a tela ali. Aí o que é que eu faço? Eu vou aumentar a amplitude. Como é que aumenta a amplitude? A peneira não tem como mexer na massa dela, então eu vou mexer nessa parte aqui de cima. Eu tenho que aumentar, né, essa parte de cá. Então eu vou ver aqui a massa do contrapeso vezes o raio. Eu tenho que aumentar ali um dos dois ali, né? Aí eu vou observar agora aqui, ó. Eu já vi que aumentando a velocidade do motor, não tem como fazer esse movimento do minério que está mais denso ali. Esse MR ali, que seria a massa no contrapeso, aqui ele está em Mzão, mas seria MR, né? Mzinho aqui, ó. Vezes R, não depende somente da massa do contrapeso, mas também da distância entre o centro de gravidade ao centro do giro. Então veja, aqui eu tenho uma massa do contrapeso que é a mesma dessa, que é a mesma dessa aqui, ó. Todas elas têm a mesma massa. Porém, o eixo aqui ele está posicionado de forma diferente, né? Olha lá, ó. Daqui do eixo até o centro de massa dessa peça seria aqui no meio, né? Se a gente pegasse aqui, ó, o centro de massa dessa peça seria aqui no meio. O centro de massa dessa peça seria aqui no meio. O centro de massa dessa peça seria aqui no meio. Então o eixo que vai estar girando esse contrapeso já está no meio, no centro de massa. Então nesse caso aqui, eu não tenho a distância, né? Eu tenho massa, mas eu não tenho R. Esse R seria o que? Seria a distância do eixo até o centro de massa. Olha aqui o centro de massa. Então qual desses aqui eu tenho o centro de massa, o que eu tenho um R maior aqui? Eu tenho esse aqui que é 40 milímetros, né? Aqui eu tenho 25 milímetros, aqui eu tenho um R de 40 milímetros. Então esse R aqui, ele é maior. Então percebam, pessoal, todos eles aqui têm uma massa igual. Todos têm massa igual. Mas ao multiplicar por R, né, que lembra que na tua peneira, tu vai ter, se quer aumentar a amplitude, eu vou mexer no MR aqui, né, que é a massa, o contrapeso e o raio. Então vejam, qual seria o maior MR aqui? Então veja que aqui eu tenho 25, né? 25 milímetros. Aqui tenho 40 milímetros. A massa ali ele está colocando sendo 1,5. A massa de 1,5. 1 quilograma e meio, né? Vezes R. Esse R aqui é zero, ó. O eixo ele já está no centro de massa. Então eu não tenho ali, ó, não há força centrífuga, né? Então aqui qualquer valor vezes zero é zero. Então esse M vezes R ali não vai gerar essa força centrífuga.
Aqui eu já iria geral, 1,5 vezes 25. Então ele está dando ali que você vai ter ali 37,5 kg vezes milímetro, né? Aqui tu já vai ter 1,5 vezes 40, 60 kg milímetro. Então vejo que aqui eu tenho um maior MR, né? Estaria aqui, ó. Tô entendendo? Então a posição, né, do centro até o eixo é o que vai criar essa condição aí de MR maior, né? Você vai aumentar a amplitude mexendo ali nesse teu contrapeso. Aí você vai observar que as peneiras, elas também têm esse tipo de contrapeso em formato de leque, tá? Então esse aqui eu tenho 2 leques. Vou ver se eu mostro aqui a vocês uma figurinha. Aqui, por exemplo, foi uma pedreira aqui de Cachoeiro. É ele chama de um britadorzinho, né? Britador porque eles têm um britador e tem, aí faz ali brita, né? E tem as peneiras, aí eles chamam aquilo de britador, mas seria uma empresa que tem ali uma unidade de beneficiamento para fabricação de brita, né? Aproveitamento do granito em brita. Então aqui observe que você tem, ó, né, ao lado ali da peneira, o eixo, e do lado o contrapeso, tá vendo? E você pode prender, ó, perceba que eu tenho vários ali, né? Vários contrapesos, e eu posso prender ele em formas diferentes, né? Então observe aqui, ó. Veja que se você posicionar os 2 leques, aqui eu tenho 2 leques, tem um vermelho e um marrom ali, né? Um bege, vermelho e um bege. Então se eu fixar os 2 leques um ao lado do outro, eu vou ter um centro de massa aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, né? Eu vou ter um centro de massa e vou ter uma distância até o centro do eixo. Tem um R ali. Se eu prender o leque dessa forma aqui, né, sim, nessa condição aqui, ó, eu tenho 100% do M vezes R. Eu tenho 100%, né? Tem a massa ali do contrapeso e R, que seria essa distância até o centro de massa. Tá certo? Ali eu tenho 100%, na verdade, ó. Agora, se eu abrir ele e prender ele dessa forma, o teu centro de massa ele vai subir um pouco, ó, porque essas 2 massas, né? O teu centro de massa ele vai subir um pouco. O teu R aqui vai diminuir, ó. As massas vão ser vai ser a mesma, né? É a soma dos 2 corpos ali. Então, nessa condição, você vai ter ali 90% do teu M vezes R, quando tu multiplicar, né? M vezes R, 90%. Perceberam? Então, conforme você vai abrindo esse leque, fixa ele. Agora eu já vou ter outra condição. Vai ser 80% do teu MR ali, né? Então, à medida que você está abrindo, olha lá, menor massa excêntrica, menor M vezes R. Certo? Então vamos supor que eu esteja aqui nessa condição, ó, né? Você chegou lá, está trabalhando numa empresa e ele está nessa condição aqui de 80% do MR, está nessa condição aqui. Aí o minério ele veio mais denso e aí o britador é o mesmo, e você precisa fazer a separação por tamanho da mesma forma que está sendo feito com o outro minério lá, né? Só que agora a densidade aumentou do minério. A outra frente de lavra, a densidade do minério aumentou. E aí você vai resolver como, né? Que o minério ele vai tender naquela amplitude ficar preso ali, porque o minério está mais denso. Aí o que é que você faz? Você vai mudar essa forma do leque.
para mudar a amplitude, tá certo? Então eu vou escolher, eu vou fechar mais o leque. Fechando mais o leque, o que é que acontece com a amplitude? Aumenta, né? Lembrando aqui, ó, para aumentar a amplitude, ou seja, aquele movimento de sobe e desce da peneira, eu quero aumentar porque o meu minério está mais denso. Aí eu vou ter que aumentar esse conjunto aqui, né? Que a peneira não tem o que fazer, a massa da peneira é a mesma. Então, para aumentar isso aqui, eu vou unir mais os meus leques, tá certo? Aí eu aumento esse MR e vou aumentar a minha amplitude. Aí o que é que vai acontecer com o minério? Ele vai se deslocar da peneira, né? E aí ele vai continuar fazendo ali o seu processo. Outra forma também que existe hoje em dia é esses inserts metálicos aqui, ó. Então o leque ele vem perfurado e ali você pode colocar ali uns inserts metálicos aqui dentro, né? Aí ali ele vai ter uma massa maior, não é verdade? Ó? Sem esse corpo aqui dentro eu tenho uma massa, mas quando eu coloco esse corpo aqui dentro eu já vou ter uma massa mais esse insert, né? Então eu vou mexer aqui, ó, no M, né? Coloquei mais dois aqui, ó, estou mexendo na massa ali, então vou aumentar a minha amplitude. Eu colocando os insertos ali, eu aumento minha amplitude, tá certo? Aqui são furos que são feitos ali para colocar aquele material, esse contrapeso em condição de balanceamento, né? Isso aí é em escala de laboratório. Então tá aí, agora você já sabe o que fazer, né? Quando o minério ele não quer sair dali, né? Você está trabalhando com minério, ele está preso ali na tela e não sai do canto. Então não adianta nada eu aumentar a velocidade do motor, eu tenho que mexer no contrapeso, tá certo? Aí ele vai começar a saltar, né? Outra coisa, se o material tivesse, você está trabalhando em uma empresa, aí está percebendo que o material está saltando aqui, ó, está caindo fora da peneira. Aí o que é que tu vai fazer? Tu vai soldar uma barrinha aqui para poder esse material não passar aqui, né? Não, você não vai fazer uma coisa dessa, né? Que aí tu vai forçar ali a estrutura da peneira. Aí você vai mexer no que? No contrapeso aqui, ó, tá certo? E aí vai reduzir a amplitude. Reduzir a amplitude, solucionou o problema. Verdade? Aqui uma outra figurinha da peneira. Existe aí outras formas de produzir esse movimento vibratório, que são os motovibrador. Aqui, ó, você percebe o que eu tenho o motor ali, ele tem uma polia. Aqui também eu tenho uma polia, né? Então eu vou ter uma correia e esse motor vai produzir esse giro no eixo. E aqui eu tenho meu contrapeso, né? No caso do motovibrador, ele já é um conjunto, ó. Então hoje em dia vocês vão ver lógico, vai ver das duas formas, né? Mas hoje em dia também você vai ver dessa daqui, ó, que é o motovibrador. Ele vai ter ali o leque, ó, observa aqui dentro, né? Está aberto aqui para observar. Ele está fechado para não ocorrer de ninguém colocar a mão ali, né? Questão de segurança, hoje em dia é tudo fechado. Mas ali internamente você vai ter os leques, que você vai poder fazer o fechamento dele como você deseja, né? Quer aumentar a amplitude, aí você vai colocar ele mais próximo um do outro, mais assim semelhante, né? Quase na mesma posição ali. Então aqui eu tenho o motor e tem ali os contrapesos ali ao lado, tá
tá certo? Que vai produzir esse movimento de oscilação. Esse daqui de cima, cadê? Também, né? Então tá, ó. O peneiramento de material graúdo exige uma amplitude maior do que classificação de material fino. O peneiramento de material graúdo exige uma grande amplitude, né? Uma amplitude maior do que peneiramento de material fino, tá certo? Quanto maior a amplitude de operação do equipamento vibratório, menor será a vida útil do rolamento. Aí, quanto maior essa amplitude, ó, quanto maior for essa amplitude, a vida útil do rolamento vai ser menor, né? Você vai estar forçando um pouco essa tua peneira. Nunca utilizar massas excêntricas maiores que as originais. Então eu não vou pegar aquela minha peneira, né, que já tem ali um conjunto de leque, e eu vou retirar e colocar um maior, né, mais pesado ali. Aí você vai reduzir a considerável a vida dos rolamentos, né? Assim como no possível desbalanceamento do equipamento vibratório. Quanto maior o material a ser transportado, maior deverá ser a amplitude do equipamento. Então já sabe onde mexer quanto à questão da amplitude. Então, o movimento vibratório é caracterizado por impulsos rápidos, normais à superfície, de pequena amplitude, de 1,5 a 25 milímetros, essa amplitude, e de alta frequência, de 600 a 3.600 movimentos por minuto, sendo produzido por mecanismos mecânicos ou elétricos. Estas peneiras são as de usos mais frequentes em mineração, sendo muito empregadas nos circuitos de britagem e de preparação de minério para processos aí de concentração. Está aqui a tela dessas peneiras, né? Uma das formas dessas telas seria essa tela metálica. Aqui ela está de forma quadrada, né? Essas aberturas aí. Muito bem. Então, as peneiras vibratórias podem ser divididas em duas categorias: peneiras vibratórias horizontais e peneiras vibratórias inclinadas. Essa aqui seria essa horizontal, né? Aqui embaixo a inclinada. Então a peneira inclinada, então você trabalha ali com movimentos circular e deslizamento em linha reta, né? Então ela vai ter um deslizamento em linha reta. Então ela vai estar subindo e descendo. Ela vai produzir esse movimento das partículas. Quando tem um movimento circular, vai produzir esse movimento aqui das partículas. Então aqui ele pode ter mais contato, né, com a superfície, tendo mais oportunidade de passar ali aquele material. No caso da peneira horizontal, eu vou ter um movimento ali elíptico, e aí eu vou ter esse contato, né, e esse movimento das partículas ali sobre a superfície da peneira. E o movimento em linha reta, que também vai produzir essa direção aí das partículas. Eu quero mostrar aqui a vocês um vídeo que apresenta esses movimentos aí, né? Antes de a gente continuar aqui, vou mostrar aqui esse movimento circular, elíptico e linear.
Esse aqui. Movimento circular. When the mechanism is located at the screen's center of gravity, a circular motion is generated on all parts of the screen. It is the most common motion used on conventional inclined screens because of its material travel rate of 0.3 meters per second that allows material to spend more time on the screen for better efficiency. Então perceberam aí, né, que é o movimento circular. Eu vou ter no centro ali o teu eixo e o contrapeso. É o movimento elíptico. Vamos ver qual seria a forma aí. There are two ways to obtain an elliptical motion. One method is with a single shaft located on the top of an inclined screen above the machine's center of gravity. The elliptical motion pushes the material forwards at the feed end of the screen deck and backwards at the discharge end. This results in a good combination of high screening capacity and good screening efficiency. Material speed is 0.5 meter per second. The other method is with 3 shaft lines geared together on horizontal screens. The benefits of efficiency and capacity are similar to the other method described earlier, but in this case there is the added benefit of being able to achieve high stroke values. No movimento elíptico, né, eu posso ter um eixo lá em cima com contrapeso, ou ter 3 aqui embaixo, 2 no sentido horário e o do meio no sentido anti-horário, né? A forma também de produzir ele é com a peneira mais horizontal, né? E uma mais inclinada com o eixo superior ali. E agora o movimento linear. To create a linear motion, the mechanism is generally located on the underside or on the top of a screen. It consists of 2 counter-rotating shafts creating a linear motion. The mechanism is usually positioned or geared to create a linear motion inclined at 45 degrees. This motion can be used on feeders, scalpers, horizontal screens, or multi-slope screens. Muito bem. Então nessa peneira horizontal, né, seu sistema de vibração atua numa única direção e não é circulante como nas peneiras inclinadas. Foi achado no lixo? Oi? Vamos lá, bota um... Então o movimento é num plano paralelo à direção do movimento do fluxo de material, mais inclinado de 15 a 45 graus, como a horizontal. Com a inclinação variando de 15 a 35 graus, no caso das inclinadas aqui, né, transportam o material com a vazão de 18 a 36 metros cúbicos por minuto, dependendo da inclinação. Na verdade 36 metros, né, por minuto, que é o transporte aqui das partículas, dependendo da inclinação. O movimento de vibração é circular, né? E o que, se a gente for comparar uma com a outra aqui, né, da horizontal com a inclinada, na horizontal o tempo de permanência do material ele é maior, né? Ele passa mais tempo ali, ó, tendo mais contato com a superfície da peneira, sendo assim mais eficiente, né? Ele vai ter mais oportunidade de passar por ali se ele tiver um tamanho com abertura menor do que a tela da peneira.
Então, maior tempo de permanência do material. Então, ele vai ser mais eficiente. Ele vai, se tem um material ali com a granulometria que ele vai passar, né? Então, ele vai ter oportunidades diversas para poder ele passar. Aí eu digo que ele é mais eficiente. Vai ter um maior tempo também de permanência ali, né? Ou seja, aí a capacidade dessa peneira vai ser menor. Por quê? Vai passar muito tempo ali. Então a capacidade de produção vai ser menor. Vai ser mais eficiente, porém a capacidade menor. Produção. No caso da inclinada, ó, ela vai ter menor tempo de permanência ali. Vai ter só alguns toques ali sobre a superfície da peneira, né? Então, menor tempo de permanência, porém, vai ter uma capacidade maior. Então, vai ter uma produção maior, porque a velocidade aumentou. Em termos de eficiência, cai, porque se eu tiver alguma partícula que tem tamanho menor para ultrapassar, e como ele teve pouco tempo de ter o contato com a superfície da peneira, então pode ser que ele saia por aqui, ó, né, sem ter o contato com a superfície da peneira. Então a minha eficiência ela vai baixar, tá certo? Aí o que é que foi feito aí, né? O que é que se tem hoje em dia visando essas duas formas aí? É só para entender aqui, ó. Quando a gente falei agora sobre eficiência, né? Então, se eu tenho as partículas pequenas aqui em cima, ela tem que ter o contato com a abertura da peneira, né? Para justamente passar. Então, eu tenho que ter uma fase de estratificação. Os estágios de peneiramento é justamente, eu tenho que ter um processo nessa amplitude aí, nessa oscilação. Ela tem que estratificar, as partículas finas elas têm que vir aqui para baixo e as grosseiras têm que ir para cima, né? Aí essas mais finas elas vão ter contato com a peneira e vão passar, ó. Aí vai ter o processo de separação. Então primeiro eu tenho o estágio de estratificação e depois de separação. Aí eu vou ter ali, né, o retido e o passante, o oversize e o undersize. Só para mostrar aqui, aí o que é que foi feito aí, né? Hoje em dia você vai nessas empresas aí tu vai ver a peneira chamada peneira banana. Então o que seria essa peneira banana? Ela tem um formato, né, parecido aí com a banana, na verdade, ó. Ela no início ela vai ter uma alta inclinação, ó. Ela tem uma alta inclinação. Aí o que é que vai acontecer aqui? Uma maior produção, porém menor eficiência, né? Nesse estágio, daqui para cá, ó. Porém, quando chega mais adiante, ó, aí eu já vou ter uma redução da inclinação. Aí vai ter o que? Uma eficiência maior nesse trecho, uma produção menor. Estão entendendo? Então eu tenho uma peneira que ela vai trabalhar ali numa maior velocidade, vai permitir uma melhor estratificação. Depois, aí aqui eu reduzo a velocidade, aí eu vou ter um tempo maior para que as partículas finas elas tenham mais contato, né, com a peneira, maior tempo ali de permanência. Então eu vou unir aqui esses dois conceitos, né, de maior inclinação e menor inclinação. E aí eu vou ter ali maior eficiência em uma determinada parte da peneira e uma menor eficiência, porém eu tenho ali a condição mais favorável, né, para um peneiramento adequado. Tá certo? Então, vocês vão observar aí muitas mineradoras aqui em Cachoeiro mesmo, você vai ver aí algumas mineradoras utilizando aí essa peneira banana, que tem inclinação aí variável, né? Ainda tem algumas coisinhas aqui para baixo
pra gente continuar, ó. Então eu queria deixar para a próxima aula para não ficar tão extenso, tá certo? Então deixa eu fechar aqui.